Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aqui os amigos que estão no chat da TV Nova Luz, da Rai TV, já nos acompanhando, os companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, as nossas parceiras que nos retransmitem, a Web Rádio Sementes de Amor, a Revista Doutrina e a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos anjos azuis que nos dão suporte no chat, e hoje quem está conosco no suporte técnico é o nosso irmão Cassiano Ferreira. Deixa eu verificar quem já está conosco aqui no chat. Estamos com a presença do querido Paulo Roberto, que está toda sexta-feira conosco, Jorge Miyashiro, estamos com Marco Aurélio, Neuza Cardoso, Selma Garcia, Leda Gomes, Solon Soares, Adilson Vital, Selma Sueli, Adelaide Neta, Daniel Cardoso, Lupércio Reis, Jane Torres, Ermelinda Figueiredo, Vaneide Lima. Sejam bem-vindos, amigos. Façam suas perguntas, seus comentários. O nosso tema desta noite é a tragédia humana do suicídio, uma visão médica e espírita. Mas antes de iniciarmos, como de praxe, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade. Mestre e amigo Jesus, como é bom estarmos aqui, usufruindo de vibrações fraternas que nos envolvem a todos, que estamos entrelaçados pelos laços do coração e de nossas mentes. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Rogamos o vosso amparo e a vossa proteção para que o nosso programa transcorra numa ambiência de paz, de amor e fraternidade. Pedimos, Senhor, nesse instante, permissão para adentrar o lar de todos esses companheiros que nos assistem ao vivo e aqueles outros que irão nos assistir ao longo das semanas e dos meses. Que todos juntos consigamos formar uma rede de luz e amor, nessa conexão com o nosso Pai Criador, nesse intercâmbio com a espiritualidade superior, para que cada um de nós, Senhor, possa beber desse bálsamo que é o Seu Evangelho, nutrindo os nossos corações de esperança e fé, coragem e amor, para dar seguimento à nossa existência, sempre, em qualquer situação e diante de quaisquer desafios, que possamos manter a nossa fé sempre firme no porvir melhor. Obrigado, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E para conversar conosco, nós temos aqui um querido companheiro, Sérgio Thyssen. Ele é médico, professor de medicina, expositor espírita e um grande divulgador da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Olá, Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite a todos os amigos que já estão conosco ou que estarão depois assistindo o nosso estudo. É sempre uma alegria nós podermos estar tratando de temas que tenham assim toda uma importância para nós, para nossa comunidade. Então eu agradeço muito, viu, Marcos Vinícius, o convite. Parabéns pelo seu programa, pelo seu esforço e que nós juntos possamos examinar essa questão de uma maneira que seja útil para os nossos companheiros de jornada. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Sérgio, a sua disponibilidade e o carinho de sempre em estar conosco aqui. E é um tema de extrema importância, principalmente nos dias atuais que estamos vivenciando. E para aproveitar o nosso tempo que passa muito rápido, eu faço a primeira pergunta, Sérgio. O que leva milhões de pessoas no mundo, de diferentes faixas etárias e condição social, a cometerem o suicídio? Marcos e amigos, nós não podemos esquecer sobre aquilo que nós aprendemos na codificação kardeciana
quanto à nossa realidade. Nós não podemos achar que o universo ele é feito, composto de planetas e humanidades semelhantes à nossa, né? Nós somos um caso particular, como vimos na hierarquia como que dos mundos, a ideia de que aqui é uma situação de expiações e de provas. E isso é um rótulo, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de nós entendermos o porquê de tantas dificuldades na Terra, porquê de uma história longa, multimilenar, com questões muito delicadas vividas por pessoas, famílias, comunidades, países. E hoje, como você falou, nós estamos vivendo questões muito sérias. Mas a ideia principal é que a Terra não é um mundo comum, a Terra é uma grande escola, mas é também um grande hospital. Emmanuel, no livro Roteiro, fala do grande educandário. E ali ele diz que nós somos 20 bilhões de humanos. Mas outros espíritos do mesmo, vamos dizer, quilate moral, nos fala do quanto isto aqui é um grande hospital. Então, às vezes, a palavra expiações e provas não nos dão uma ideia de tamanha dificuldade que os seres humanos, que as almas, os espíritos que vivem aqui, nós vivenciamos por uma característica pessoal. Então, o que acontece? Se nós pensarmos bem, Marcos Vinícius, a grande maioria do mundo não tem ideia sobre a realidade da vida, sobre a ideia de que são espíritos, são almas, de que estamos aqui para realizarmos uma evolução espiritual que nos conduzirá mais tarde à felicidade, que nós precisamos da vida humana nesses moldes para que nos recuperemos de um passado de muitos milênios onde nós erramos muito, contrariamos muito as leis de Deus e deixamos, vamos dizer, as nossas dificuldades como uma herança, como um legado, não é? Então, como nós esquecemos o passado quando estamos de novo na matéria e dentro de uma programação para as nossas reencarnações, nós vamos vivendo as circunstâncias que, de certo modo, têm a ver com a realidade de cada um de nós. E a Terra é um mundo onde a característica ainda é o sofrimento, relacionado, portanto, à expiação. E diante das dificuldades que vamos vivendo, algumas pessoas vão tendo ideias de desistirem da própria vida. Primeiro, porque não conhecem a imortalidade, não conhecem a sobrevivência da alma após a morte. Então, há uma grande ilusão que é dominante de que a vida humana ela tem princípio, meio e fim. E que, quando o sofrimento ele é muito grande, por razões as mais variadas, muitas pessoas pensam em desistir, acreditando que com isto os seus problemas cessarão. Que com isto, esse sofrimento, que muitas vezes é um sofrimento muito grande, ele termina, porque a vida acaba. E muitas pessoas não enxergam nada no sentido da vida futura. E aí a morte seria uma alternativa para que o sofrimento desapareça. Mas, infelizmente, esta é uma ideia de bilhões de pessoas que, ao longo
das dificuldades e do sofrimento que vão experimentando na vida, né? Não conhecendo, não havendo provas para elas da imortalidade, da sobrevivência, elas pensam em acabar com a própria vida em função de não sofrerem mais. Então, nós somos pessoas ou almas, não é, Marcos Vinícius, de histórias muito diferentes, ao mesmo tempo somos de crenças variadas, bilhões que não têm crença nenhuma, ou às vezes até dentro de uma crença não se trabalha a ideia de uma sobrevivência que seja bem definida, bem palpável, para que as pessoas entendam que morrer agora é levar para um outro lugar, para uma outra realidade, o mesmo sofrimento que estavam vivendo, agravados em função do que vão encontrar no processo da desencarnação prematura e as consequências, porque vão viver dificuldades enormes do outro lado, imediatamente logo a seguir. Correto. Então, Correto. tudo muito sério, e esse, como você bem disse, é um dos mais delicados problemas da nossa humanidade. Temos outros, que, aliás, até se relacionam com o suicídio, mas se nós lembramos que é uma escola primária e que é, na verdade, um grande hospital e que nós temos problemas mentais por todo lado, nós temos epidemias de depressão, de ansiedade, de pânico, de esquizofrenia, de dependência química, tudo isto vai como que nos ajudando a entender de onde vem essa tragédia humana, que sempre foi a tragédia do suicídio. E o que é mais grave, o tempo vai passando e, em vez de nós não enxergarmos uma melhora de todo esse quadro, não é? Nós estamos vendo exatamente o oposto. Ainda Exatamente. mais com estes 2 anos e meio de pandemia, o número de casos de pacientes que adoeceram mentalmente e o número de casos de pessoas que cometeram suicídio ou que tiveram ideações suicidas, que chegaram a planejar a própria morte, em determinados países, praticamente dobrou. Então, se antes da pandemia o problema já era muito significativo e preocupante, como um problema de saúde pública do mundo inteiro, agora a situação ainda é mais relevante e nós temos que trabalhar este tema, aliás, não apenas em setembro, em função do Setembro Amarelo, do 10 de setembro, que é o Dia Mundial pela Organização Mundial da Saúde para se trabalhar a prevenção. Nós temos que trabalhar isso todos os dias, para que haja luz na escuridão, para que haja, vamos dizer, um entendimento da realidade. Então, é um desafio para o mundo e o será por muito tempo. E o que preocupa, doutor Sérgio, que nos tempos atuais tem ocorrido muitos casos de suicídio entre adolescentes e crianças, né? Isso é muito preocupante. Posso Nós te... comentar, Marcos? Pode sim. Marcos, olha só, essa é uma questão importante. Nós nunca tínhamos visto casos envolvendo crianças e jovens até a adolescência, início da vida adulta, como nós vemos hoje em dia, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, de onde seja. Então, isto tem razões que nós poderíamos supor, não é? Então,
Claro que aqueles comentários que eu fiz agora antes valem também para as crianças e os jovens. Mas eu queria lembrar com os amigos, que eu creio na maioria são espíritas, que nós vamos encontrar, veja só, Marcos, no livro Obras Póstumas, na segunda parte, há um conjunto de mensagens que Allan Kardec trabalhou e que foram, então, divulgadas em obras póstumas como um título, Regeneração da Humanidade. E aí, estes espíritos que ditaram estas mensagens, na época em que Allan Kardec estava trabalhando, encarnado, os espíritos diziam que nós viveríamos uma época muito difícil e que seria como uma indicação de uma transição planetária, uma ideia ainda de enormes questões dificílimas de serem vividas. E falava essa entidade especificamente sobre o nível de loucura que nós teríamos, usando a palavra loucura como sinônimo de transtorno mental, sinônimo de enfermidade psiquiátrica. Então, esse crescimento que nós estamos vendo dos transtornos mentais no planeta eram previsíveis, foram antecipados. E na mesma mensagem, Marcos, o Espírito diz assim, olha, inclusive um número muito grande de crianças e jovens cometendo suicídio. Talvez se nós estivéssemos naquela época e lêssemos esse texto, nós não acreditaríamos. Porque Exatamente. isso se deu há 168 anos atrás. Isso é bastante tempo, por um lado. O mundo trouxe muitos aperfeiçoamentos, muitos estudos, muita ciência, muito conhecimento. Então, agora, quando nós olhamos para trás e vemos isto na codificação, Obras Póstumas, é claro, é um livro da codificação kardeciana, nós entendemos o quanto é importante espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, porque eles conhecem a realidade, que é uma realidade muito além daquilo que superficialmente nós conhecemos. E eles já sabiam de que mundo era este. Quem eram os espíritos que viviam no mundo espiritual e que ao longo daqueles anos todos, décadas de lá até agora, estariam reencarnando em grande número. Lembrando que a população mundial vem crescendo muito por vários fatores, ensejando a reencarnação de um sem número de espíritos em condições morais muito diversas. Mas que mundo é este? Provas e expiações. Lembrando que muitos dos que reencarnam trazem seus dramas vividos antes. Muitos deles não vêm das esferas superiores, não vêm nem das esferas medianas, vêm das regiões umbralinas e trevosas. Por que estavam lá? Porque viveram questões muito sérias. Transgrediu-se as leis de Deus com muita frequência. E aí, na erraticidade, há um conjunto de bilhões de seres que vivem na obscuridade. E, por causa da transição, por causa da perspectiva da regeneração, precisam reencarnar.
E aí são levados a reencarnações em todas as cidades do mundo, sempre o mundo maior, procurando oferecer a todos o melhor ambiente familiar, social, para cada um de acordo com o seu merecimento, as suas necessidades evolutivas. Mas mesmo com providências de amor da parte dos espíritos superiores, quando as pessoas chegam e vão vivendo as dificuldades na infância já, como na própria juventude, há muitas vezes o início das ideações, em que cada um vai tendo pensamentos no sentido de um peso, as coisas boas que vem vivendo na vida e as coisas ruins. E todo mundo, isso também é para os adultos, a ideia de uma avaliação entre os prós e os contra a perspectiva de felicidade na Terra. E muitos duvidando da vida futura no plano físico, acabam como que pondo termo à vida. E, para vocês terem uma ideia, por causa das questões das redes sociais, por causa de aplicativos, por causa de todo um grande intercâmbio entre crianças e jovens também, mas não só, existem grupos que vão sendo formados por criaturas que têm uma limitação moral muito grande. Então, existe, por exemplo, o bullying das escolas nas salas de aula. E existe o bullying na internet, nas redes sociais. Existem pessoas, jovens ainda, que promovem brincadeiras, convidando muitas pessoas, crianças e jovens, para participarem, e é numa altura fazendo como que desafios na internet. E esses desafios, muitas vezes, podem ser de alto risco quanto à vida de crianças e jovens que não têm maturidade, não têm discernimento, não têm bagagem, não têm experiência para lidarem com aquilo de uma maneira segura. E, às vezes, acabam, e eu conheço vários casos, tanto aqui como fora do Brasil, que acabaram desencarnando de uma hora para outra. Quando os pais chegam em casa, encontram o filho desencarnado. Então, é uma questão bem séria esta também. Por isso a importância em todo esse grande contexto, a prevenção, através do esclarecimento, através do diálogo, através da ideia dos riscos e dos fatores de risco, para que tudo isso possa ser trabalhado, para que tudo isto possa ser amenizado, porque é uma tragédia pessoal, é uma tragédia familiar, às vezes de instituições, e a ideia de que o luto para casos de suicídio é um luto diferente, de um sofrimento imenso para os que ficam e para quem foi desse modo. Doutor Sérgio, frente a esse problema, na visão médica, esse problema sério, né? Na visão médica, como avaliar adequadamente o potencial suicida? Como reconhecer antecipadamente os indivíduos suscetíveis? E há algum trabalho de prevenção? Olha, Marcos, essa é uma questão importante, é uma questão também complexa. O suicídio, ele não é, ele em si, uma doença mental. Mas, se nós pensamos na depressão que existe hoje em dia no mundo,
Como eu comentei antes, é um problema de saúde pública de todos os países. Afora a depressão, nós temos os transtornos de ansiedade, que nós chamamos generalizada. O Brasil é o primeiro no mundo em casos de ansiedade. Afora isto, a dependência química, afora isso, a esquizofrenia, o autismo, o TDAH, a síndrome do pânico, a bipolaridade, sendo que na bipolaridade, um dos polos é uma depressão grave. E aí o que acontece? O mundo é um planeta hospital, em que boa parte é enferma mentalmente. Então, como este contexto ele é conhecido pelos médicos, pela ciência médica, nós temos a psiquiatria, a psicologia, a psicoterapia e a psicanálise. Ou seja, nós temos inúmeros profissionais na área da saúde mental. Nós temos a ideia de serviços de saúde envolvendo atenção primária da saúde. No Brasil, na Inglaterra, no mundo inteiro. Então, nós temos clínicos, nós temos profissionais de várias áreas que, quando estudaram medicina, conheceram razoavelmente sobre isto. E, independente dos especialistas na área da saúde mental, os médicos conhecem. Na atenção primária, você vai ver pessoas sendo levadas por familiares ou elas próprias acreditando que precisam de ajuda, e elas serão escutadas, os profissionais vão procurar avaliar, a partir de uma queixa qualquer, a realidade médica de cada um. E vai haver todo um conjunto de sugestões, de encaminhamentos para variados profissionais e áreas de trabalho na saúde, de um modo geral, para se fazer frente a esse desafio imenso, que é individual, que é pessoal, mas nós temos preparo na área da medicina e da saúde para enfrentar isso tudo. Mas o número de casos é muito grande. E nem todas as pessoas vão bater à porta das instituições de saúde. Então, é nesse outro contexto que o problema fica muito mais grave. Então, meu amigo, a ideia é de que o desafio é muito grande. Só para você ter uma noção, há uma especialidade, vejam o tamanho do problema, chamada suicidologia. Ou seja, são especialistas que cuidam diretamente de pacientes com risco de suicídio, ou são aqueles que vão realizar uma mentoria para que grupos de profissionais de saúde possam ser preparados cada vez melhor para poderem lidar com este problema tão sério. Então, a suicidologia estuda tudo que se possa, vamos dizer, conhecer melhor sobre o que tem a ver com a prevenção, tanto quanto como vamos dizer, a terapêutica para, depois de reconhecido o risco, o paciente ser tratado. Então, para que vocês tenham uma ideia, existem avaliações que podem dizer que o risco é pequeno, médio ou grande. Por exemplo, há uma sequência. Uma pessoa, um indivíduo, adulto, jovem ou idoso, é um problema também da terceira idade. Ele começa a ter pensamentos de suicídio.
De onde vem isso tudo? Essa é uma outra questão. Então, se ele vai tendo pensamentos de uma ocasião para outra, e esses pensamentos vão se tornando mais frequentes, vai começando a constituir algo de maior relevância. Então, depois da ideação suicida, que é o que nós estamos comentando agora, as pessoas começam, se não forem reconhecidas e bem encaminhadas e bem tratadas, elas começam a planejar a própria morte. Se vão adiante e vão concluir essa sequência desencarnando, morrendo, né, é outra história. Nem todos vão até lá adiante, mas da ideação dos pensamentos, nós começamos a ver as pessoas que nos contam que estão planejando que vão tirar a sua própria vida do modo A, B, C ou D. E continuam lidando com a ideia: vale a pena viver? Não vale a pena. E vivem essa dicotomia, esse dilema. E é importante lembrar que quando nós olhamos de fora, dá a impressão que tudo vem da própria mente do paciente com transtorno mental. Para termos uma ideia, 2/3 das pessoas que cometeram suicídio, 2/3, tinham o diagnóstico de depressão. Em geral, moderada a grave. Mas a ansiedade, o alcoolismo, a esquizofrenia também estão ligados a isso. Então, voltando àquela ideia de que as pessoas que planejam, elas estão mais perto de um risco maior de morte. Depois da ideação e do planejamento, mesmo que nem todos venham a ir adiante, existem aqueles que já tentam. As tentativas de 1, 2 ou 3, e que não obtiveram o êxito, entre aspas, porque o êxito para isso é a morte. Então, as pessoas tentam de um jeito, tentam de outro, às vezes desistem, porque veem o sofrimento, amadurecem sobre a valorização da vida e não vão adiante. Mas tem outros que continuam. Então, tudo depende, Marcos, de quando que cada um vai ter a sua interação com o profissional de saúde para que este avalie bem aquele caso, e é sempre uma questão muito pessoal, não é? Cada caso é um caso em medicina, e cabe ao profissional de saúde avaliar bem e indicar o melhor tratamento. Por exemplo, o uso dos antidepressivos. Quando a coisa ainda era uma depressão moderada, por exemplo, com alguns momentos de ideias, mas sem planejamento e sem tentativa. Mas com planejamento e tentativa, o risco é muito maior de ali adiante a coisa acabar no pior sentido. Então, aí, além de medicar, esses pacientes têm que ser muito bem acompanhados. Tem pacientes que precisarão de internação em hospitais para pacientes psiquiátricos com uma supervisão constante e em ambientes protegidos, porque os casos que já tentaram várias vezes, se eles no hospital encontram uma brecha, eles acabam cometendo suicídio dentro da clínica ou do hospital. Então, é uma ciência que se chama suicidologia e que tem a ver tipicamente com a área da psiquiatria.
É claro que o psicólogo ajuda, mas o psicólogo não medica. Quem medica é o psiquiatra. Uhum. Então, é ele uma peça-chave, ela, para se fazer frente a tudo isto. Então, um problema muito acentuado aí, Marcos, é que muitos não procuram ajuda. Muitos não debatem, não dialogam, não se colocam para outras pessoas, mesmo colegas de trabalho, familiares, amigos, eles vão vivendo num isolamento progressivo. E não dialogando, quem vai saber do que eles estão vivendo? Por outro lado, porque quando sabem, tudo muda. Quando podem chegar a uma instituição, a uma igreja, a uma sinagoga, a um centro espírita, a uma, a uma possibilidade de trocar ideias com alguém dentro do seu ambiente, seja ele profissional, seja ele social, um clube, às vezes na beira da piscina, imagine, encontra alguém sentado ao lado, e aí a pessoa está chorosa, a pessoa está entristecida, outra pessoa pergunta: o que, que houve? E a pessoa fala. E esse que escuta pode ser a peça-chave para evitar o maior prejuízo, sugerindo isto que ele procure ajuda. Essa coisa da procurar socorro é fundamental. O homem ou a mulher pode estar sentado no metrô, no banco de uma praça, e vê alguém ao seu lado com um jeito simpático e começa a falar. Se quem está ao lado tem empatia, tem abertura, dá abertura, pode salvar aquela vida. Sabendo indicar para que a pessoa procure ajuda, às vezes dizendo: olha, eu conheço uma pessoa, uma psicóloga, que é a minha, quer o telefone dela? Olha aqui, ó. Vá, procure por ela, marque uma consulta. A primeira avaliação é gratuita, coisas assim, para que a Uhum. pessoa se sinta Estimulada, né? estimulada, motivada, e não encontre barreiras, né? Porque tem um lado dessa pessoa que não quer procurar ajuda. Porque é como se a ideação fosse um pano de fundo. Então, se não houver um movimento da própria pessoa abrindo uma brechinha para que venha uma luz nessa escuridão íntima, nós vamos ter a tendência a um agravamento da tal sequência que eu comentei. Uhum. Não é? E quando ocorre uma primeira tentativa, a coisa fica muito mais séria. Marcos Vinícius, o que eu recebo de como que pedidos de ajuda por WhatsApp, porque as pessoas conhecem sobre o que eu falo em lives, em estudos, sabem da vida profissional, né? Sabem da questão de um colaborador espírita. Então, outro dia, uma senhora com uma filha adotiva, internada no hospital, consciente, tentou pela terceira vez. E a mãe solicitando ajuda espiritual. E aí vamos entrar numa outra questão, né, Marcos Vinícius? Correto. Que é uma Antes de nós, questão. antes de nós entrarmos nessa parte, nessa terceira questão, eu tenho um depoimento aqui do Lupércio Reis. Coloca pra gente, Cassinas 21:4, que eu gostaria que o senhor tecesse um breve comentário. Ele fala assim: eu já estou com 59 anos de idade,
Sou um sujeito que mal sabe ler e escrever, e isso me deixa muito desgostoso da vida. Muito bem, Lupércio. Muito boa noite, viu? Lupércio, olha só. Você tem apenas 59 anos. Você tem uma vida inteira ainda pela frente, independentemente das dificuldades que você experimentou, que você viveu até aqui, não é? Mas às vezes vale a pena lembrar para o amigo que Deus, que observa tudo, às vezes de uma hora para outra vem algo, surge algo de um valor excepcional na vida de qualquer um de nós, viu? Então, assim, quando eu digo todo um futuro, é porque você é muito jovem, relativamente. E o fato, Lupercio, de você não ter conseguido aprender a ler e a escrever, claro, é uma limitação do ser humano, não é? Mas sabe-se lá por que aconteceu assim. De tal maneira que aos 59, você pode encontrar pessoas de boa vontade que te ajudem a aprender a ler e a escrever. Você já imaginou, daqui a um ano, se você encontrar uma pessoa bacana que se disponha a te ajudar nesse sentido? E existem essas pessoas no Brasil, então. Então, se você procurar, se você observar, você pode encontrar muito bem e você pode materializar o seu sonho. E eu também te digo que muitas pessoas que desistem sabem ler e escrever muito bem, frequentaram a universidade, podem ter até mestrado e doutorado, mas outras questões não foram bem administradas. E o crescimento intelectual não é tudo na questão de nós administrarmos bem as dificuldades que surgem na vida. Então, meu amigo, continue pensando de aprender a ler e a escrever. Eu só não me ofereço porque tenho uma carga horária um pouco atribulada, assim, mas você vai encontrar, aliás, eu diria para o Lupércio, pessoas com muito mais jeito para isso do que eu. Mas vá adiante. Sabe lá quantas coisas lindas estão te esperando, meu amigo. Continue Exatamente. sonhando e buscando que todos os sonhos venham a se realizar. A vida é eterna, mas cedo ou mais tarde, tudo vai ficar muito bem. Você me faz lembrar, eu não sei se eu posso contar isso agora, mas meus pais eram espíritas antes de terem os 4 filhos, eu sou o caçula. Então, minha mãe médium, meu pai dirigente espírita, eu morava com eles bem pequeno, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Icaraí, e minha mãe voltava da reunião mediúnica em que ela trabalhava como médium, contando histórias dos espíritos que se manifestavam ou por ela ou pelas colegas médiums da mesma sua reunião. E então ela contou uma história, olha, quantos anos depois você me fez lembrá-la. Havia uma senhora, e era uma senhora que veio contar a história dela para os integrantes da reunião, os encarnados naquele dia. E aí ela dizia, olha, eu nunca consegui frequentar a escola. A minha família era uma família de uma origem muito humilde. E eu era uma pessoa muito simples. Eu fazia tudo o que me pediam e eu mal olhava nos olhos das pessoas quando eu andava na rua para comprar alguma coisa
para minha patroa, que ela me pedia, e assim por diante. Eu não tinha coragem de olhar nos olhos, porque eu me sentia assim muito pequena, muito assim pouco preparada em comparação com as outras pessoas. E aí ela dizia que quando ela havia desencarnado, ela era uma pessoa tão simples e tão humilde que espíritos superiores vieram acolhê-la, dizendo para ela que ela era uma pessoa com muitas virtudes e que mesmo que ela não tinha frequentado a escola, isso não era o mais importante. Importante era a bondade, a humildade que ela desenvolvera ou aperfeiçoara ao longo da vida. E que eles tinham vindo buscá-la para levá-la a uma região cheia de luz no mundo dos espíritos e que ela não se preocupasse, que assim que ela quisesse, ela já estava matriculada numa escola deste mundo espiritual tão elevado que a havia acolhido ou que ela tinha entrado ali por merecimento. E aí o espírito ainda disse, olha a minha lembrança hoje, que ela estudava como que em livros e cadernos lindíssimos, que ela nunca tinha visto nada parecido na Terra, como se eles fossem feitos de um material que nós aqui não teríamos. Assim, todos eles ornados com tintas e aspectos dourados. E ela estava vindo contar o quanto ela era feliz agora no mundo espiritual, tendo seguido a vida dela normalmente até o fim e tido o desenvolvimento do que era muito mais importante do que a questão acadêmica, do que a questão intelectual. E o meu amigo hoje me fez me lembrar assim da minha infância e da minha mãe que me contava histórias, sendo esta uma delas. Então, meu amigo, avante. Você é mais preparado do que a grande maioria do que somos nós hoje no Brasil e no mundo. Belíssima história, doutor Sérgio. E Lupércio, não desista, porque, como nos disse o Sérgio, nós somos imortais, né? E dentro dessa imortalidade, tudo que nós aprendemos não fica esquecido. Nós levamos conosco para a espiritualidade e relembramos em existências futuras. Mas, doutor Sérgio, e do ponto de vista espiritual, o que dizem os espíritos? Como o espiritismo explica essa tragédia e suas consequências para as vidas que se perdem e os impactos em suas famílias e amigos? Marcos, essa é uma questão importantíssima também. Nós somos espíritos, nós temos um corpo físico quando estamos no plano material, quando estamos reencarnados. Mas toda a nossa essência é espiritual, nós somos almas, filhos de Deus. Então, por isso você também comentou agora há pouco em relação ao que todos os espíritas sabem, não é? Que a vida é eterna e que nós viemos do mundo espiritual para cumprirmos uma jornada mais ou menos longa, ao final da qual nós deveremos estar melhores do que quando nós aqui chegamos. Então, é uma situação de luta. Há um trecho, um parágrafo de Leon Denis, no livro Depois da Morte, em que ele, um espírito lindo, ele nos alerta, olha, prepare-se, porque aqui é uma luta do tipo entre o bem e o mal. Mas esforce-se, empenhe-se
para que você, ao deixar a vida física, naturalmente, claro, você volte para o mundo espiritual melhor do que quando você aqui chegou. Então, esse é um aspecto, né? E a ideia de suicídio nunca, nunca existirá, porque também nunca existiu qualquer justificativa razoável para que, em sã consciência, alguém termine com a sua vida antes que seja a hora aprazada para tal. Qualquer mudança na perspectiva, com alguma antecipação da desencarnação ou da morte física, não vai acabar com a vida essencial, que é a vida do espírito, mas vai gerar um sofrimento sem igual. A outra questão que eu gostaria de lembrar é que existem vários livros, além do próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, nos falam desta temática muito bem. Mas nós temos o livro memorável de Dona Ivone do Amaral Pereira, como médium do espírito Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, que era um escritor muito conhecido em Portugal, lusitano, e ele, muito idoso, ficou cego dos dois olhos. E aí Camilo não suporta, não consegue se adaptar. Era uma provação, ao mesmo tempo, dentro da expiação da cegueira bilateral. Ele acaba desistindo, desencarna e sofre amargamente. Memórias de um Suicida, todos os espíritas deveriam fazer a sua leitura. É uma vacina contra qualquer situação de pensamentos repetitivos nesse sentido. Porque ele vai contar a história dele, ele vai nos dizer o que é o vale dos suicidas, o que nos espera se nós abandonamos a jornada. Então, se nós sofremos em vida as expiações e as provas, sempre com algum sentido evolucionário, ele próprio, Camilo, diz na obra: vocês não imaginam o que é o sofrimento ao chegarmos do outro lado após um gesto desse tipo. E ele também diz que ninguém conhece o que é. Não há nada comparável ao sofrimento após a desencarnação, a partir do abandono da vida física. Muitos outros espíritos nos disseram, nos mostraram em reuniões mediúnicas a gravidade do que viveram. Quantos e quantos essas equipes mediúnicas em que eu estava presente, nós íamos buscar dezenas e centenas de espíritos. Individualmente, num grupo maior ou menor, todos eles nas regiões mais dolorosas do mundo, do planeta, para trazê-los para mais acima, para poderem retomar o processo evolutivo e, assim que possível, terem conosco os seus perispíritos que haviam sido prejudicados por causa das atitudes da morte, como também o diálogo fraterno e campos de amor para levá-los lá para cima, onde estariam sendo recebidos por uma espiritualidade amorosa e superior. Outra questão fundamental, nós associávamos esse tema aos transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia, talvez para conversarmos outro dia, ninguém tem doença importante, qualquer que ela seja, sozinho. Se eu penso no câncer,
nas neoplasias, seja câncer de mama ou de útero, numa senhora, seja um câncer de estômago, de pulmão ou de cérebro, numa pessoa qualquer. Ninguém está sozinho. Sempre há espíritos, por razões antigas, de vidas anteriores em geral, ligados profundamente a cada caso. Tanto é que, se cada caso chega à instituição espírita, ele recebe a ajuda de uma reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, com um grupo de médiuns e dirigentes capacitados, e nós vamos lidar com aquilo que faz parte, na atualidade, do sofrimento da doença, seja ela qual for, o paciente melhora. Não é diferente. Todo doente com depressão, com ansiedade generalizada, com esquizofrenia ou um dependente químico a opioides, a anfetaminas, a fentanil, como é muito comum nos Estados Unidos, ou, no caso, por exemplo, da cocaína ou da bebida alcoólica em quantidade, portanto, gerando um alcoolismo crônico, ninguém está sozinho. É um contexto que pode demandar a ajuda de reuniões muito bem capacitadas para se fazer frente a esse processo da obsessão. Então, a ideia qual é? Qualquer um que chegue na instituição espírita, por exemplo, ou que peça ajuda meramente por um aplicativo de relacionamento qualquer, não é? É sempre importante levar o caso para a reunião de desobsessão. É o que pode salvar vidas. Por quê? Porque existe a vingança. É só nós lermos em Kardec, na base do Espiritismo, a ideia de cobrança de dívidas kármicas, porque nós fomos aqueles que já erramos muito, gerando sofrimento alheio. E o perdão não é tão comum como nós gostaríamos. Por isso, Jesus dizia, recomendando aos cristãos, perdoai não apenas 70, mas 70 vezes, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Para quê? Para haver uma diluição, uma libertação progressiva de tudo isso. Então, meus amigos, o Espiritismo tem um papel extraordinário nessa questão, no sentido tanto da prevenção, como também de se lidar com os que já cometeram suicídio, para ajudá-los nas reuniões sérias, para levá-los para situações melhores o quanto antes. Exatamente. Muito bom, doutor. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? E os nossos amigos aqui estão tentando ajudar o Lupércio, né? Tem uma companheira aqui, a Jaissara Jacob está perguntando onde que ele está localizado, em que estado e bairro. A Ermelinda Figueiredo fala que se ele morar em Niterói, no Centro Espírita Irmã Rosa, tem 2 vezes na semana aula para quem queira aprender a ler e escrever. Então, o pessoal que está tentando ajudar o nosso irmão, que bom. E nós temos aqui também alguns comentários, né? O Paulo Roberto Soares, ele nos fala que, quanto ao suicídio, não podemos esquecer que a frustração do espírito ao se descobrir vivo é inerente a todos, mas a consequência do suicídio varia ao infinito. Nós temos o nosso irmão Solon Soares perguntando se o suicídio é cometido pelo mau uso do livre-arbítrio. Com certeza, são escolhas equivocadas que nós fazemos na nossa vida e estamos utilizando mal o nosso livre-arbítrio. A Elizabeth Góes pergunta sobre o suicídio inconsciente. É exatamente quando começamos, Elizabeth, a partir de pequenos gestos de nossa vida, né? O fumo, a bebida, a gula,
Tudo que nós fazemos em exagero, nós estamos cometendo um suicídio inconsciente, porque estamos retirando tempo de nossa vida, de nossa existência aqui na Terra. Então temos que tomar muito cuidado, estarmos atentos, orando e vigiando sempre. Doutor Sérgio, suas considerações finais. Meus amigos, Marcos, uma ideia talvez para nós, além de tudo o que foi perguntado e comentado, é que nós, conhecendo uma boa parte desta realidade do planeta Terra, que nós procuremos ser úteis aos nossos companheiros de jornada. E conhecendo esse drama, que é um drama universal no planeta, que nós sejamos empáticos, solidários, fraternos, que nós nos coloquemos à disposição para escutarmos as queixas, as dificuldades de alguém que pare por instantes ao nosso lado, alguém que nos telefone para falar de si, porque lembrou que era um amigo ou uma amiga de algum tempo atrás, né? E às vezes os benfeitores espirituais que querem tanto a preservação da vida humana, eles às vezes intuem para que uma pessoa em risco procure uma outra na sua vizinhança, não só vizinhança física, mas acessível para um diálogo, para um bate-papo, onde pode haver uma tal interação e a partir dali possa haver uma indicação de busca de ajuda e às vezes aquele projeto que é um projeto de muito sofrimento pode ser aliviado e a pessoa vai poder ter a ajuda devida e vai compreender melhor a si mesmo, a realidade da sua existência e vai com ela até o fim. O senhor tocou num ponto muito importante, porque nós podemos salvar uma vida se oferecermos a nossa escuta, se dermos um sorriso ou um abraço. Às vezes a pessoa desiste daquele planejamento funesto que poderia trazer muitos malefícios para a sua vida como espírito imortal. Então, é importante nós estarmos atentos, como o Dr. Sérgio falou, para estarmos sempre dispostos a oferecer essa ajuda, por mínima que seja. Às vezes, um simples sorriso encoraja a pessoa a dar prosseguimento na sua vida. Doutor Sérgio, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de sempre estar conosco, por essas reflexões maravilhosas, as histórias. Agradeço os nossos irmãos aqui do chat que estiveram conosco, participando com perguntas e comentários. E amanhã nós temos um encontro no programa Jesus Cuidando de Você, às 10 horas da manhã. E domingo nós temos o Evangelho no Lar, às 21 horas. Possamos ter uma noite tranquila de sono, aproveitar o momento da nossa emancipação para buscar as regiões de estudos e de trabalho no bem. Muito obrigado, uma boa noite, um grande beijo.